Então, sejam muito bem-vindos de volta, pessoal. Nós daremos sequência à nossa reunião agora com a Marielle Cordeiro. Ela vai estar trazendo grandes conhecimentos a respeito de finanças. Gente, a Marielle Cordeiro ela trabalhou não sei quantos anos, eu acredito que foram 13 anos, ela vai poder me compartilhar sobre isso aqui. Com finanças, né, trabalhando no Cicobi Copermec. Ela é contadora e tem grandes experiências, na área financeira para poder compartilhar com a gente. Ela já está presente aqui com a gente para poder estar compartilhando esses conhecimentos. Estou ansiosa para aprender com ela. E Mari, seja bem-vinda. Bom dia para você. Acho que você está sem áudio. Prontinho. Já funcionou o áudio para vocês? Sim. Sim. Então, bom dia, pessoal. Tá sendo um prazer muito grande estar aqui hoje, né, Ana? E assim, ainda no final, hoje eu quero contar para vocês como eu conheci o desafio, e como que ele transformou minha vida esse ano. Então, assim, esse ano eu sinto muito lisonjeada de poder fazer parte do desafio como palestrante, porque trouxe muitas transformações para mim nesse ano. É um prazer estar aqui. E aqui, Saber. deixa eu só colocar, eu já consigo compartilhar a tela. Tenta aí, por favor. Acredito que sim. Olha se já tá para vocês. Deu certinho. Já deu certo? Então, hoje a gente vai conversar sobre metas financeiras. Metas financeiras que transformam vidas, né? Então, eu estou bastante animada para conversar sobre esse assunto, porque falar de finanças é meu assunto favorito. É aquele assunto que eu gosto de falar até na corrida, né? Nos encontros com a família, assim, é um assunto que eu gosto muito. Então, hoje a gente vai falar sobre metas financeiras que transformam vidas. E muito alinhado também com corpo, mente e espírito, porque eu acho que o dinheiro ele conecta com tudo isso. Então, a gente vai conversar muito sobre isso hoje e eu espero poder contribuir com vocês. Deixa eu só mudar minha tela aqui, que eu não estou conseguindo ver vocês. Deixa eu passar aqui. Eu estou com duas telas. Olha se já volta ao normal. Eu gosto de ver nas carinhas, assim, de quem tá com a câmera aberta, né? É diferente. Isso. Então, aqui a gente vai começar. Já vamos começar direto no assunto sobre finanças, né? Que eu sei que o tempo de vocês também é um tempo muito corrido, então eu gosto de ir direto ao assunto. Então, para começar, eu gostaria muito de começar falando com vocês sobre dinheiro, né? Que dinheiro parece uma coisa simples, mas às vezes a gente não para pensar, mas o dinheiro ele está envolvido em todo o nosso dia, desde o cafezinho que a gente toma, uma roupa que a gente compra para vestir, a realização de um grande sonho. Então, assim, hoje o dinheiro ele está presente em todos os momentos. E se eu fico ignorando esse assunto e deixo só correr ali no automático, eu estou criando um grande problema. Então, hoje eu queria trazer para vocês essa intenção de realmente conhecer, cuidar do dinheiro e, principalmente, usar o dinheiro para realizar sonhos. Porque, afinal, a nossa vida não é só pagar boletos, né? A gente quer realização, a gente quer transformação. Então, realmente, a gente utilizar o dinheiro para isso. Então, aqui me apresentando um pouquinho, eu sou Marielle Cordeiro, eu trabalho com planejamento financeiro, né, aqui na empresa Aulores. Sou mãe de dois menininhos, esposa também. E assim, estou nesse mundo do empreendedorismo e hoje minha missão maior é transformar a vida de outras mulheres. Transformar financeiramente, trazendo mais paz, mais realização, porque eu acho que o dinheiro ele trabalha com a gente como essa ferramenta de transformação. Então, assim, minha missão maior é trazer liberdade financeira feminina, porque trabalhar com mulheres, assim, é o que brilha meus olhos. E aí, antes da gente começar falando, assim, mais sobre dinheiro, eu queria falar com vocês, assim, antes da gente começar, porque às vezes eu tenho, assim, na minha cabeça, nossa, mas falar de metas,
eu sempre fico naquela que às vezes eu coloco meta financeira, eu coloco ali um objetivo que seja, vou reduzir na minha fatura do cartão de crédito. E aí acontece um mês, passa um mês, passa dois, passa três, e eu não consigo realizar aquela meta, aquele objetivo. E aí eu fico pensando, será que eu coloco meta de novo? Vai dar certo? Não vai? E eu falo assim, o dinheiro, ele vem com ele com muitas crenças limitantes. Então, a primeira coisa que eu gosto de falar é sobre essas crenças com o dinheiro. Porque, querendo ou não, a gente carrega muito disso. E aí, assim, o que que são crenças? São aquelas coisas que a gente aprende e a gente carrega com a gente sem refletir. Será que isso hoje para mim é verdade ou não? A gente só vai repetindo esse pensamento. E um deles muito comum, por exemplo, que eu coloquei aqui, é que dinheiro não traz felicidade. E dentre esses, né, essas crenças limitantes, tem várias outras. Por exemplo, só pessoa rica não é pessoa honesta. Sim, ó, tem várias coisas. Eu ouço muito uma assim, que as pessoas falam, né? Não vou juntar dinheiro porque não foi eu que espalhei. Então acontece muitas crenças sobre o dinheiro. E aí eu até queria aproveitar para ver se vocês estão aqui comigo, estão engajados. Coloca para mim no chat, gente, quem tem uma crença sobre o dinheiro, assim, o que que vem na cabeça de vocês quando a gente fala de dinheiro? Conta para mim o que que vocês pensam sobre isso. Deixa eu abrir aqui o chat, ver se alguém que conversa aqui comigo, gente. Me conta o que que vocês pensam quando a gente fala sobre dinheiro. A gente às vezes fica repetindo muito aquela história que a gente ficou ouvindo, tipo, dinheiro traz felicidade. E aí, vocês já ouviram alguma dessas crenças? Já passou pela cabeça de vocês? Tempo é dinheiro. Muito boa, Miriam, é isso mesmo. O pessoal fala muito essa. Às vezes tem uma que eu escuto muito também, que é assim: não nasci rica, não casei com homem rico, então eu não vou ficar rica. São assim, ó, o pessoal repete muito. Alguém já ouviu essa? E aí a gente vai repetindo essas coisas na cabeça da gente, assim, fica ali guardada no fundo, sem a gente pensar se é realmente verdade ou não. Quem mais? Quem tem alguma ideia aí sobre o dinheiro? Ó, Wesley, dinheiro é o meio, não o fim. Isso mesmo. Muito boa. Quem é assalariado não consegue juntar dinheiro. Sim, tem muito isso também. E olha, gente, já me antecipando sobre as coisas que eu penso muito. Eu acho que dinheiro é muito sobre o que a gente faz com ele. Desde um salário, desde um prolabório, a diferença que faz é como eu emprego esse dinheiro que eu tenho da melhor forma possível. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. E aí eu queria conversar com vocês agora um pouquinho sobre organizar as finanças. Por que que isso é importante, organizar as finanças? Por que que ela impacta na minha vida? Hoje a Miriana, e ela vem conversando com a gente muito sobre o sono, qualidade do sono, né? Sobre ficar bem, ficar tranquila. E eu acho que assim, quando eu tenho minhas finanças organizadas, isso impacta diretamente nos meus aspectos de vida. É sobre dormir melhor, ter paz de espírito, viver com leveza. Por quê? Finanças descontroladas é um motivo a mais que pesa a minha cabeça. É aquela famosa quando eu deito no travesseiro e não consigo dormir, porque minha cabeça fica repassando as faturas e boletos que eu tenho para pagar. Então, assim, finanças é um fator que causa muito desequilíbrio na vida das pessoas. Aí eu até quis trazer uma foto aqui para a gente exemplificar. Suponhamos que a família esteja janeiro, um dia de verão, tranquilo, na praia, curtindo. Qual a probabilidade dessa família ficar nervosa, perder o sono? E agora vamos pensar numa segunda família, que às vezes está ali, não se planejou para o final de ano, o cartão de crédito já está estourado. A esposa foi ali cozinhar e fazer comida, o gás acabou e não tem mais dinheiro e não pode usar o cartão. Eles pensam em comer fora e falam assim, não dá para sair de casa porque o orçamento tá zerado. Então, assim, olha só como as finanças influenciam. Imagina esses dois cenários, um cenário de caos e um, assim, de tranquilidade. E o dinheiro, ele foi o fator que proporcionou tudo isso para as pessoas. Então, assim, claro que ele não é o mais importante, mas ele está em tudo isso. Se a gente consegue gerir bem esse dinheiro, a gente traz ele para fazer momentos felizes para a gente.
né? Então ele vai potencializar tudo que eu quero, as coisas boas para minha vida. Então por isso que é muito importante a gente falar sobre isso. E aí eu queria trazer para vocês hoje esse passo a passo para definir metas claras e alcançáveis. Isso eu estou falando de metas financeiras, tá, gente? Então metas financeiras de forma clara e objetiva. Aqui, vou contar para vocês uma história. Aqui no meu escritório, eu sempre, às vezes, faço um trabalho com as meninas que eu atendo de assim, gente, lista para mim, o que que vocês buscam para a vida de vocês, qual é o objetivo de vida, lista para mim aí os seus três maiores sonhos. E aí, o que que vocês acham que ganham? Quais que são os maiores sonhos que mais se repetem? Assim, na maioria das vezes, esse top 3 sempre se repete. Na maioria, elas buscam ter uma casa ou organizar sua casa própria. Elas buscam também, às vezes, ter um carro que ainda não tem, conquistar esse veículo. E buscam também fazer uma viagem, normalmente uma viagem internacional. Então, assim, são o top 3 de sonhos que normalmente se repetem aqui, que eu consigo perceber. Mas aí, quando eu falo de sonho, eu penso assim, nossa, mas se eu falasse eu quero uma casa própria. Parece tão distante. Ah, eu quero uma casa. Está tão longe, está tão distante. E aí, o que que eu posso fazer para atingir esse sonho, né? E aí eu quero trazer para vocês agora, assim, é uma coisa prática mesmo, é mão na massa que eu gosto, assim, de resultados, como a gente alcança isso. E aí a primeira coisa, quando eu falo assim, vou me programar para atingir aquele grande sonho da minha vida, que todo mundo tem um grande sonho, né? É ele que é nosso combustível de vida. Então, como que eu faço para programar esse sonho financeiramente? Primeira coisa que eu gosto de começar é falando assim, gente, por mais que o sonho ele fala do futuro, eu gosto muito de pensar no passado, porque ele traz muitos ensinamentos para a gente. Aí eu começo a refletir assim, olha, esse ano o que que aconteceu que me angustiou muito, que eu não queria que se repetisse? O que que eu testei que não funcionou? O que que eu poderia fazer diferente? Porque quando a gente olha para o nosso passado, ele traz vários insights, assim. Às vezes eu não sei o que eu quero, mas eu sei o que eu não quero. E aí já é o primeiro passo, né? Saber o que eu não quero já é um passo, que eu já tenho um norte. Então, assim, a primeira coisa, eu gosto de revisitar o passado. Então, suponhamos que nesse ano aconteceu que financeiramente chegou o mês de pagar o IPVA do carro e eu não estava preparada para isso. Então, esse ano eu sei que eu não quero mais esse sufoco. Ou seja, eu já sei que eu tenho que me preparar para isso. Porque uma coisa que eu acho que assim, que a gente tem certeza na vida é que imprevistos acontecem. E quando a gente sabe que eles vão acontecer, o que eu faço? Eu me preparo para eles, né? Então, se eu sei que esse ano aconteceu esse cenário, que no mês do IPVA, por exemplo, eu fiquei apertada, ou às vezes uma mãe, ou o mês de comprar material escolares, uma empreendedora às vezes sabe que aquele mês ali não é legal para o ramo dela. Se eu já sei disso, eu posso simplesmente me preparar para isso, para não passar mais esse sufoco. Então, olhar para o passado. E aí a gente entra mesmo nas metas, como definir as metas. Então eu falo assim, a gente tem que definir as metas como nossos sonhos, não é pensar assim, é o que cabe no meu bolso hoje. A gente tem é que sonhar grande mesmo. Mas aí assim, como eu sonho grande, consigo também realizar grande. Primeira coisa, a gente tem que pensar numa meta específica. Então suponhamos que eu estou com uma pessoa aqui e ela falou assim comigo: Olha, eu quero fazer uma viagem internacional esse ano. Aí eu fico, nossa, que máximo, né? Fazer uma viagem é muito legal. Mas me conta mais. Onde fica esse lugar que você quer ir? Aí, assim, às vezes a pessoa tem tanto na cabeça que eu quero fazer uma coisa, mas ainda não clareou as ideias, assim, não colocou uma meta específica. E aí isso é muito importante. Então, eu gosto de com ela apertando mesmo para a gente chegar nessa meta específica. Por quê? Se eu quero fazer uma viagem internacional, qual é esse lugar? Qual é o lugar que eu tenho vontade de ir? Ah, eu quero ir para Paris, para França. Onde eu quero ir? Então a gente tem que ser muito específico, porque se eu deixar aberto demais, fica longe. Vocês concordam comigo que fica longe? Quando eu deixo assim, ah, eu quero um carro. Tá. Qual carro que eu quero? O que que me atende? Eu tenho que ser muito específica. E aí, esse é o primeiro ponto para definir uma meta. Eu tenho que ser específica.
Depois eu tenho que ser mensurável. Essa ordem aqui eu até gosto mais, é, eu gosto de trocar ela. Eu gosto de ser específica, eu gosto de ser temporal primeiro, porque eu coloquei aqui a ordem trocada, mas eu gosto de ser temporal primeiro. Por exemplo, se eu quero viajar, eu decidi que eu quero ir para a Itália. Tá, mas quando eu vou para a Itália? Porque isso aqui faz toda a diferença agora quando a gente entrar no cálculo financeiro dessa meta. Porque se eu tenho uma data, eu sei quanto tempo eu tenho para me programar financeiramente para esse momento. Então eu tenho que ter uma data. Porque se eu falar só assim, eu quero viajar, agora eu sei que é na Itália, eu quero ir lá e comer uma massa italiana. Tá bom. Mas e aí, quando? É agora ou é quando eu me aposentar? Ou é... E aí? Então eu tenho que ter uma data. E aí depois, gente, eu gosto muito de colocar assim, ela tem que ser relevante. Por quê? Porque toda vez que eu falo sim para alguma coisa, vocês concordam comigo que eu estou falando não para muitas outras? Né? Quando eu falo assim, continuando nesse exemplo da viagem, se eu quero viajar e eu estou me preparando para isso, eu vou ter que recusar aquele convite de uma festa no final de semana, vou ter que recusar o convite de passear no shopping e fazer um gasto. Por quê? Quando eu tenho um objetivo, eu digo não para os outros. E aí eu gosto muito de focar nesse ponto dela ser relevante, porque tem que ser uma coisa que faça sentido para mim, para eu conseguir sustentar isso a longo prazo, né? Senão eu vou desistir do primeiro obstáculo. E obstáculo acontece, né? Vocês sabem que a gente tem que estar preparado para tudo, porque imprevistos vão acontecer o tempo todo, a gente vai ser testado o tempo todo. E aí eu gosto de falar assim, essa meta ela tem que ser mensurável. Como mensurável? Eu tenho que conseguir contar esse objetivo. Porque às vezes assim, vamos puxar agora para o lado da saúde, né, Ana? Vamos supor que eu quero assim, eu chego para ele e falo, eu quero emagrecer. Tá, quanto? A gente tem que conseguir medir isso, senão como eu vou saber se eu atingi o meu objetivo ou não? Então, eu tenho que ter um número para eu mensurar. Se eu só ficar assim, ah, eu quero ficar bonita, eu quero emagrecer, tá? Mas quanto? Como que eu vou medir isso? Porque você tem que ter um alvo, né? O alvo te ajuda a dar aquele norte. E aí, aqui a gente pensa se é alcançável. Por quê? Isso aqui também a gente tem que ter muita clareza, assim. Isso aqui tá dentro do meu cenário hoje, porque às vezes eu falo assim, ah, para o mês que vem eu quero mudar minha residência e morar no Japão, tipo, bem distante. E aí, é possível? Cabe? Não cabe? Então, assim, a gente também não pode ser, claro, a gente tem que sonhar muito grande, mas a gente também tem que estar bem, assim, nesse tato do alcançável. Aqui acontece muito assim, quando eu falo, e aí, quando você quer juntar dinheiro e tudo, como que tá? Aí a resposta vem, quero ser milionária. Então tá, então vamos. Claro que todo mundo consegue, sim, mas quando eu falo de alcançável, eu tenho que dosar o tempo. Porque se hoje eu não estou poupando nada, eu não consigo ir do 0 a 1 milhão em um mês. Assim, só se for contando com a sorte, né? Se for loteria, alguma coisa nesse sentido. Mas considerando o esforço de trabalho e tudo, a gente tem que analisar muito cenário. Então a gente tem que pensar nesse alcançável. E aí a gente vai fazendo isso. Então vamos colocar uma situação fictícia aqui. Vamos supor que eu quero viajar. Então eu decido, quero viajar para onde? Específica. Quero viajar para a Itália. Em quanto tempo? Quero ir nesse ano, quero ir no mês de setembro. É relevante para mim? Sim, porque eu sempre quis, então aí vou levantar o meu desejo que trouxe a esse sonho. É mensurável? É alcançável? Aí é onde eu vou fazer os cálculos. Então, quando eu tenho uma meta, eu vou orçar financeiramente. Quanto custaria uma viagem saindo do Brasil para me hospedar lá por X dias? Tá, suponhamos R$ 16.000. Se eu tenho até o mês de setembro, que é a minha data, hoje eu estou em dezembro, então vamos supor que eu tenho de janeiro a setembro para reunir esse dinheiro que eu ainda não tenho. Se eu dividir esses R$ 16.000 por 9 meses, dá um investimento aí, vamos até fazer as contas. Aí a gente faz as contas aí. 16.000 dividido por 9 meses. R$ 1.777 por mês. Isso cabe no meu orçamento hoje? Tá alcançável? Tá mensurável? E aí, se eu penso assim, nossa, 1.700 hoje não está no meu orçamento,
mas o meu sonho é grande e eu não vou desistir dele. O que que eu posso fazer? Eu posso só ajustar, gente. Então, se 9 meses está pouco para eu reunir esse dinheiro, que tal eu jogar um tempo maior? Suponhamos então que eu deixe para setembro do próximo ano. Então, eu ganho aí 12 meses com 9, 21 meses. Então, 16 mil por 21 meses, olha só o valor como já reduz. Eu não estou desistindo da minha meta, porque minha meta é meu objetivo, é meu sonho grande, porque eu já anotei ali o que que é relevante para mim, por que que eu quero isso. Eu só vou ajustar o tempo para ser uma coisa alcançável, né? Então, vocês perceberam que nessa simples situação aqui eu saí de um sonho para um plano. Não tem mais uma coisa que está ali superficial na minha cabeça. Eu tenho um plano prático, só executar. Então, eu tenho certeza que nesse cenário, reservando R$ 761 por mês, em setembro de 2026, eu consigo ir para a Itália, por exemplo. Simples assim. E aí a gente tira aquele mito de assim, eu não consigo realizar sonhos, porque tem muitas pessoas que ficam assim, gente, eu não consigo fazer nada, eu não consigo realizar. Gente, simples assim. Cereja do bolo, simples assim. Eu pego um sonho e coloco ele como seria na prática e faço o cálculo financeiro para isso. E aí, assim, não sei se vocês são como eu, mas eu tenho vários sonhos. Eu sonhei muito. Eu sonhei muito. Então, assim, no cenário que eu quero fazer uma viagem, mas eu também quero ter minha casa própria, mas eu também quero meu carro, o que que eu faço? O que que eu faço? Eu vou fazer assim, gente, eu vou numerar qual é a prioridade para mim. Eu quero os três, tá? Mas qual é o mais importante agora? É a casa. Tá, depois da casa eu quero a viagem. E aí a gente vai colocando por ordem de preferências aí que eu quero atingir primeiro. E se eu já entendi no meu orçamento que eu, por exemplo, a todos os meses entra X do meu salário, eu preciso de X para pagar as contas e sobra esse valor. Suponhamos que sobra lá R$ 1.000. Eu vou dividir esses R$ 1.000 para cada sonho que eu quero. Então, eu vou jogar em cada caixinha, por exemplo, se eu tenho R$ 1.000 sobrando, eu vou mandar ali R$ 500 para a casa própria, R$ 300 para viagem e 200 para o carro, que é meu terceiro item. Então, vocês estão percebendo que eu estou alimentando os três sonhos, assim, com o meu orçamento, eu estou alimentando os três sonhos. E quando eu estou alimentando eles, eu tenho certeza que eles vão ser alcançados. E aí aquela dúvida sai da minha cabeça de assim, será que vai dar certo? Será que não? Porque eles consomem a gente, né? Quando a gente está naquela indecisão, assim, vai, não vai, funciona ou não funciona, aquilo lá consome. Então, quando eu coloco isso no papel, faço um plano, a gente entra aqui. Que aí, quando eu chego nesse cenário, eu só vou ativar o piloto automático. Se eu desenhei meu plano, se ele está dentro do meu orçamento, eu ativo o modo automático. O que que eu quero dizer com isso, gente? Disciplina. Disciplina, disciplina e disciplina. Porque se eu coloquei lá que os meus R$ 700 vão ser para viagem, eu vou colocar isso de forma rigorosa no meu orçamento, vou ligar meu modo automático investimento, meu modo automático aplicação, e vou fazer constantemente. Por quê? Com o tempo eu tenho certeza que eu vou chegar no meu sonho. E aí eu paro de ficar pensando assim, será que vai? Será que não? Não, eu só vou, gente, só vai, porque aí não tem erro. Se eu coloquei esse valor e eu sei que ele dá pelos meus cálculos, eu só vou seguindo. E aí muda tudo. Vocês estão conseguindo compreender até aqui? Tá claro para vocês? Tá muito rápido ou não? Me fala aí um ok. Como que tá sendo para vocês? Ah, que bom. Quero ver depois aí muitos sonhos sendo realizados, hein, gente? Que bom. E aí, assim, então, e quando a gente cai nesse cenário que a gente vê o nosso sonho sendo alcançado, a gente vê que o dinheiro não trabalha para a gente só para pagar contas, ele trabalha para realizar sonhos. E a gente tira o dinheiro daquele lugar ruim que a gente coloca ele na nossa cabeça, que dinheiro é do mal, que dinheiro é sujo, que dinheiro nunca sobra, para colocar ele no novo nível, que ele trabalha para mim para realizar meus sonhos. A gente muda toda a nossa visão com ele. E a gente muda aquela visão que, assim, não aguento mais chegar boleto aqui para a visão de eu controlo meu dinheiro. Eu coloco ele onde faz sentido para mim, para realizar meus sonhos.
e a gente toma esse poder. A gente toma o poder do dinheiro. E aí, aqui eu queria reforçar com vocês que suas metas financeiras têm que estar alinhadas com o que é importante, porque isso torna o caminho muito mais leve. Porque, assim, mais tentador do que às vezes não poder comprar é ter o dinheiro para comprar e ter que falar não. Não sei se alguém já passou por essa situação, porque às vezes, assim, pode acontecer de eu querer uma blusinha diferente e eu não ter o dinheiro para ela. Então, assim, eu falo, não tenho dinheiro. A decisão às vezes é mais fácil. Mas quando eu tenho dinheiro e eu tenho que optar por não comprar para realizar meus sonhos, aí fica diferente. Que às vezes fica assim, eu, por exemplo, tenho aqui mulheres que eu atendo, assim, que às vezes a gente decidiu por não comprar um carro agora. Foi uma escolha dela. Mas às vezes ela tá andando na rua a pé, naquele sol, e atrasada. Aí ela fica, nossa, tipo, eu poderia ir lá e comprar esse carro à vista, mas eu sei que agora meu objetivo foi falar não, porque eu tô com outro sonho. É muito difícil, gente. Mais difícil do que quando não tem dinheiro é quando tem, mas o seu objetivo é outro. A tentação vai vir o tempo todo, né? Então a gente tem que ter esse sonho, esse objetivo muito claro na nossa cabeça, porque senão é fácil desviar. Aparece ali uma promoção, passa em frente a uma loja, vi ali uma Black Friday, tô com dinheiro na conta, isso aí pode me levar junto. Aquela promoção, três blusinhas pelo preço de duas, que fala assim, limitado, tá acabando, últimas peças do estoque, só você vai ficar sem, porque eles usam muito, gente. O marketing de vendas, ele é pesadíssimo. Ele é feito para fazer a gente comprar mesmo. Eles usam essa escassez de você vai ficar sem, usa esse negócio de só você não vai ter, suas amigas vão ter. Então, assim, ele induz a gente o tempo todo a comprar, o tempo todo mesmo. E aí a gente tem que estar muito pronta para isso. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat, ó. A Ana contou que tem um cenário que eles criam para criar impulsos para compra. Com certeza. Gente, isso assim é desde a loja de roupas, né, de blusinhas que deixa a gente feliz, ao supermercado, né? Vocês já perceberam as estratégias de supermercado? Que assim, as coisas estão lá no fundo, a carne está lá no fundo para a gente atravessar todo o supermercado. E aí a gente vai comprar o molho de tomate, o macarrão tá do lado para a gente já, nossa, eu preciso do combo, eu tenho que levar tudo. Aquela altura da prateleira, que o preço melhor ali, o preço mais caro fica na altura dos olhos. Enquanto mais barato eu tenho que fazer esforço de me agachar para comprar. E assim, ó, a Ana falou que o caixa, que a fila é proposital, com certeza, cheia de docinhos. E principalmente, sabe ali naquela fila do caixa, que o docinho é baixo? É só para sua criança querer pegar. Acho que é isso, só pode ser isso, porque os meninos ali, eles ficam loucos querendo comprar tudo. Gente, isso é muito pensado para a gente gastar. Pensa no shopping. Quem aqui gosta de ir no shopping passear? Vocês já perceberam que lá no shopping não tem relógio? Porque eles querem que você perca a noção do tempo e fique ali circulando, e aquela temperatura agradável, às vezes uma musiquinha agradável, aquele cheiro bom. Aí você fica, será que é dia ou noite? Quantas horas eu passei aqui dentro? Né? Porque eles querem te fazer viver aquele momento, comprar. Então, tudo é muito pensado nisso, né? Eles usam todos os nossos sentidos, o cheiro, a visão, tudo para atrair a gente para a compra. Então, assim, e comprar é gostoso, né? Quem não gosta de fazer umas comprinhas? É prazeroso fazer compra. Então, se a gente não tem nossos objetivos muito, muito bem alinhados, gente, é fácil perder pelo caminho. Porque às vezes eu estou estressada, eu falo, vou comprar para eu ficar feliz. Às vezes eu estou muito feliz, eu falo assim, vou comprar porque eu mereço, vou me premiar por isso. Às vezes eu nem quero comprar, mas eu estou andando na rua e a loja que eu mais gosto está na promoção. Ah, então eu vou comprar por isso. Então tá vendo que é muito tentador a gente perder nesse caminho de compras? E aí aqui eu tenho já algumas dicas então para como superar, né, esses desafios da gente não se sucumbir às compras. Aqui tem, ó, a Carla falou com a gente, o famoso, vou comprar porque eu mereço. Isso. E gente, vocês viram agora que tem aquela coisinha do Instagram também, né? Mimimei. Alguém já viu isso? Gente, não tô achando aquilo bonito não, porque aí a pessoa vai lá e compra tudo que precisa e fala mimimei.
não é saudável financeiramente. Mas aqui então, vamos falar como superar esses desafios, né? Então, voltando para as metas, gente, eu gosto muito de falar assim, ó, evite comparações, porque cada um tem um momento de vida, cada um tem um objetivo. Eu gosto até muito de falar sobre mim nesse caso de comparação, porque eu tenho o meu objetivo da corrida. Gente, de verdade, não sou boa na corrida, não. Então, assim, meu objetivo é me desafiar na corrida e fazer, por exemplo, meus primeiros 7 km. Mas se eu ficar me comparando, eu tenho amigas que fazem 18, que fazem 10, que fazem pace de 5. E assim, se eu ficar me comparando o tempo todo com elas, eu não vou nem sair de casa. Por quê? Porque não é assim, meu momento, eu estou buscando uma coisa, mas se eu ficar me comparando o tempo inteiro com outro, eu nunca vou estar satisfeita com o meu início. Claro que eu sempre quero melhorar. E é até isso que eu coloco aqui como rede de apoio. A gente tem que estar com pessoas que conseguiram o que a gente está buscando, porque essa rede de apoio é muito importante. Mas assim, não seja tão dolorosa com você mesma nessa comparação, porque, gente, não tem fim o caminho quando agora falando de dinheiro. Vocês concordam comigo que quando eu falo de comprar não tem fim? Exemplo. Hoje eu não tenho uma casa, então minha meta é comprar uma casa. Ok. Aí eu comprei essa casa. Só que aí eu olho para do meu vizinho e ela tá mais bonita. Aí meu objetivo do próximo ano é comprar uma casa maior igual a do vizinho. Tá tudo certo. E aí quando eu moro nessa casa que é espaçosa, que é igual a do vizinho, que eu queria muito, eu falo, esse bairro não tá legal. Eu quero outro bairro. E aí, gente, isso acontece com casa, acontece com carro, com viagens. Às vezes eu viajo aqui perto e aí eu vou só aumentando. É natural a gente querer sempre crescer, né? Mas assim, se eu for me sucumbir as compras são ilimitadas. Eu sempre tenho alguma coisa para eu comprar. Então, se eu não colocar assim, olha, meu objetivo é esse, eu chegando aqui, eu estou satisfeita, eu vou sempre olhar para o vizinho de cima, porque sempre tem uma coisa mais cara, mais inovadora para eu comprar. E aí o dinheiro só vai sendo utilizado o tempo todo. O dinheiro não para. Comprei uma coisa, comprei outra, comprei outra. E a minha realização, como eu estou? Eu me sinto realizada com o que eu fiz? Ou não, eu só estou pensando em comprar e comprar e comprar. Ou pior cenário, quando a pessoa compra, não porque ela gosta, porque eu acho assim, gente, tô falando de compra aqui, mas quero deixar bem claro que eu não acho errado comprar, tá? Eu não acho que é proibido comprar. Só que eu acho que é errado a gente comprar coisas que não fazem sentido pra gente. Porque às vezes assim, só porque alguém tem lá um relógio muito legal, eu vou comprar. Aí eu vi um relógio mais legal ainda, aí eu quero o próximo. E às vezes a pessoa não está estruturada financeiramente para essas melhorias, mas ela vai fazendo. E aí no final de tudo ela pensa, ué, nem olho para as horas no relógio, eu uso mais é o telefone. E aí ela foi se enrolando toda por uma situação que não era bom para ela, assim, não era o objetivo maior. Então eu acho que assim, a gente tem que gastar dinheiro sim, mas a gente tem que ser específico com o que a gente gosta, né? Então, assim, às vezes para mim eu não faço questão de sair finais de semana, mas eu faço questão de uma viagem, essa eu não abro mão. E cada um deve ter esse ponto que fala assim, olha, esse eu não abro mão e nesse eu vou gastar mesmo. Tipo assim, nesse eu vou comprar sem dó, como se fosse isso. Por quê? Se isso faz sentido para você, tá tudo certo. O dinheiro é para a gente mesmo, é para trazer realização, mas trazer realizações que eu busco, não é porque eu estou me espelhando em alguém. E aí, aqui falando das metas, eu gosto de colocar também assim, ó, celebre pequenas vitórias. Porque voltando ao exemplo da viagem, né, que a gente estava falando, suponhamos que eu vou passar 21 meses reservando dinheiro para essa viagem. 21 meses é muito tempo, né? Assim, dá aquela vontade de desistir, nossa, muito tempo, será que vai dar certo ou não? Mas aí, nesse meio do caminho, eu tenho que celebrar pequenas vitórias. Se teve ali um semestre que eu consegui fazer tudo que eu queria, eu tenho que comemorar isso, porque foi um semestre de constância. Depois no próximo. Então, assim, a gente tem que ir comemorando ao longo do caminho, porque senão parece que eu não estou fazendo nada. E aí, aquela sensação, né, de não estou conseguindo, ela te domina.
Aqui, deixa eu ouvir. Eu já ouvi muitas pessoas falarem: vou comprar mesmo, não vou levar nada desse mundo. Gente, muito real essa. Adoro. Muito real. E sabe o que que eles falam comigo que me deixa assustada? Fala assim: vou gastar tudo hoje, porque eu não sei se eu estou viva amanhã. E aí a pessoa gasta do mesmo, mas ela acorda amanhã. Aí ela acorda amanhã com dívida e sem nada preparado. Por quê? A gente tem que viver o hoje, sim, e aproveitar, mas a gente não pode esquecer que eu busco um amanhã, né? A gente não tem que dosar esses momentos. Bem legal essa colocação. E aí, gente, assim, para destravar mesmo, eu queria colocar assim: transformar suas finanças é muito mais do que números, é sobre viver a vida que você realmente quer. Cada escolha financeira pode ser um passo em direção à sua liberdade e à realização dos seus sonhos. Porque, assim, quando eu falo dinheiro, espécie, frio, parece assim, é só dinheiro. Não, gente, é um meio para transformar os seus sonhos, atingir seus objetivos, te dar qualidade de vida. Porque pensa só, né, na paz de uma pessoa falando assim: minhas contas do mês estão pagas, eu estou guardando para minha viagem de carnaval, eu estou conseguindo viver o presente, me pagar alguns mimos, tipo, que faz sentido para a pessoa, às vezes tomar um café diferente, almoçar com alguém diferente, e os números estão ok. Essa pessoa tem muito mais tranquilidade, ela tem liberdade, liberdade para falar não para algumas coisas, porque ela sabe que o dinheiro está em ordem. Então, assim, é um combo, não é só números frios, é sobre o estilo de vida mesmo. Deixa eu ver aqui o chat como que tá. Ó, tem Ana Paula. Às vezes eu sinto que tinha mais controle e folga financeira sendo CLT do que sendo uma empresária. Hoje ganhando 3 vezes mais. Ana Paula, é muito real, viu? É muito real mesmo, porque a empresária, né, a empreendedora, ela tem um fluxo de entrada de dinheiro inconstante. Às vezes você tem aquele momento de pico, vamos falar do comércio, por exemplo. Natal ali tem aquele pico de entradas, mas depois esfria. Então é inconstante. Então, por mais que quando a gente soma dá mais, a sensação é que é menor por causa dessa variação. Mas não assusta, viu? Tem como resolver isso. Eu acho que é um assunto para outra chamada, mas tem como a gente trazer mais essa previsibilidade para as entradas e te dar essa sensação que sim, seu negócio é rentável e tem dinheiro entrando. Aqui é a Miriam. Fazer o dinheiro trabalhar para você e não você para o dinheiro. Liberdade. É muito isso mesmo. Porque assim, eu acho que para mim a maior felicidade é me sentir no controle. Porque assim, quando a gente se sente que, nossa, eu estou controlando algo, eu tenho esse poder, já é diferente do que não, assim, olha, cada dia tem uma surpresa de uma coisa chegando, de uma conta. Não, eu estou organizada e me preparando para isso. Eu controlo meu dinheiro. Eu faço ele sucumbir às minhas vontades, não o contrário. Eu não fico naquela corridinha louca, né? Vocês já viram algum meme de Instagram? Que tem aquela corridinha louca dos ratos? Que aí a pessoa tá lá na rodinha, tipo, comprei, primeiro ela compra, depois ela trabalha e ganha dinheiro, aí depois ela compra de novo. Então ela sempre tem que trabalhar para pagar as contas, porque ela compra primeiro, depois ela trabalha. Isso é o famoso quando a gente parcela as contas, assim, porque às vezes eu entro no mês já devendo, sendo que eu nem trabalhei para aquele dinheiro ainda. Quando eu parcelo alguma coisa, é esse cenário que a gente entra. E aí a gente tem que tomar muito cuidado para não viver a vida toda aí, porque a rodinha cansa. A rodinha dos ratos é cansativa, ela cansa. A gente tem que tomar muito cuidado. E quanto mais eu acelero nas compras, mais eu tenho que trabalhar para dar conta. Então, se eu saio ali comprando tudo, eu tenho que trabalhar mais. E aí vai ficando cada vez mais cansativo. E a realização de sonhos vai só distanciando, né? E aí, gente, eu queria compartilhar com vocês agora algumas fotos que eu trouxe aqui, porque essas fotos para mim representam muito e principalmente tem um vínculo muito grande com o desafio. Nessas fotos aqui, as primeiras 3 fotos é do meu trabalho também, que eu vim do CLT. Foi um trabalho que eu fui muito feliz, tive grandes realizações, aprendi muito. Foi onde eu fiquei por 13 anos. E aí, essas próximas 3 fotos são desse ano, são fotos fresquinhas que foi assim, eu sempre, depois
de um tempo, eu atendia também as consultorias e trabalhava CLT. E eu senti que, assim, nossa, eu tenho que me dedicar a uma coisa só. Então, eu decidi fazer minha transição de trabalho. Mas sabe quando aquele sonho está tão distante? Que a gente fica assim, nossa, está muito longe, quando vai ser? Quando? O que que eu começo? E aí, assim, quando eu participei nesse ano, no começo do ano, do desafio, eu já tinha esse desejo no meu coração. Eu estava trabalhando para isso, né? Já estava fazendo uma graduação diferente, preparando meu orçamento, porque foi muito bem planejado toda essa parte. Mas aí foi onde eu coloquei isso assim, muito claro, muito objetivo, inclusive até na minha tela do telefone. Falei assim, nossa, a data é essa, isso aqui tem que acontecer. E aí, gente, aconteceu e aconteceu até antes do previsto. Então, eu fui muito feliz. Essa primeira foto é do meu mentor, porque eu também acredito muito que a gente tem que ter pessoas que chegaram onde a gente não chegou. Esse é meu mentor de carreira. Ele estava comigo e nessa live aqui ele falou assim: "Você está pronta?" E aí, sabe aquele frio na barriga, assim? Tô pronta, mas e aí? E agora? O que que eu faço? Então, foi nesse dia que ele falou comigo. Essa segunda foto do notebook é quando eu vim pro primeiro dia para o meu escritório, que eu fui recepcionada pelas meninas, que eu fui muito bem acolhida, que para mim também foi um marco. E nessa foto de cima foi quando eu fiz meu primeiro trabalho com mulheres, que assim, que eu acho que é meu plano de vida, né? Que é trazer essa tranquilidade financeira para mais mulheres, assim, é a minha missão de vida. Então foi meu primeiro trabalho específico com mulheres. E aí, quando a Ana chegou, né, Ana, de viagem, foi a primeira pessoa que eu chamei, assim, vamos tomar um café que eu tenho que te contar tudo o que aconteceu. Porque, assim, gente, o desafio foi muito importante para mim. Eu tinha um sonho, eu estava me programando para ele, mas quando eu entrei no desafio e falei, é agora. Gente, tudo mudou. Então, eu acho que vale muito a pena e eu recomendo vocês também, assim, a seguir firme. E aí, a gente já caminhando para o final, eu queria saber de vocês, porque, assim, eu queria saber o que que vocês estão, né, o que vocês vão trazer de passos para transformar as finanças de vocês em 2025. E principalmente fazer o dinheiro trabalhar para vocês, para a realização dos sonhos de vocês. Porque o que que eu acho? Até coloquei aqui que a execução ela é muito mais importante ainda do que ter só um plano, né? Um plano perfeito no papel, ele não dá resultado para gente. Então, assim, eu até gosto de brincar assim, só ter uma Ferrari não faz sentido nenhum se eu não sei onde que eu quero. Eu tenho que ter meu plano, entrar na minha Ferrari e acelerar. Então, assim, é um combo, né? Então, eu acho que a execução é o mais importante. E aí, então, gente, conta um pouquinho pra mim o que que vocês vão fazer aí para transformar o ano de vocês. Transformar em 2025, acho que eu coloquei aqui o ano errado. Transformar 2025. Olha, deixa eu ver os comentários aqui. Teve a Aline, vi uns memes esses dias. Triste por ter dívidas, feliz por ter trabalho para fazer novas dívidas. Nossa, triste. É a famosa corridinha dos ratos, de verdade. A Ana aqui, aprender a separar contas pessoal e empresarial. Isso é muito importante também, principalmente nós mulheres, porque eu penso assim, normalmente a mulher vai para o empreendedorismo para trabalhar com alguma coisa que ela gosta. Então, às vezes você vai para fazer seu trabalho, uma coisa que você gosta muito, e você só vai. Quando você percebe, você fala assim: nossa, meu negócio está grande. E aí, o que que eu faço agora? Porque até então eu estava fazendo, satisfeita, feliz demais, porque eu gosto do que eu faço, mas agora virou uma empresa. E aí, como administrar uma empresa? Então, aí entra toda a parte que eu faço muito aqui na consultoria, que é a gente separar finanças pessoais, empresariais, ter metas para uma, meta para outra e separar isso mesmo para trazer mais clareza. E aí, aqui, deixa eu voltar aqui para os comentários. Olha, o mesmo que a Ana, separar finanças pessoal e profissional. É isso aí, Miriam. A gente tem que realmente trabalhar nessa separação, porque agora, assim, além de um CPF, tem o CNPJ junto. E o CNPJ precisa de faturar, o CPF precisa de realizar sonhos e a gente tem que organizar tudo isso. Aqui teve a Elisiane. Onde você orienta a guardar dinheiro? Alguma aplicação? Olha, gente, sobre investimento. Foi até bom essa pergunta, porque eu gosto de falar assim: não existe um investimento melhor ou pior do que o outro, sabe? Não existe assim, ó, esse é o melhor caminho, todo mundo deve pôr seu dinheiro aqui. Existe o que faz sentido para o seu momento de vida.
E isso vai muito linkado aos seus sonhos. Suponhamos que a gente estivesse aqui numa conversa particular, Elisiane, você falasse assim comigo: eu quero me preparar para comprar um carro daqui a 2 anos. Eu ia te falar um investimento. Aí, se você falasse assim comigo: eu quero, com esse dinheiro, guardar para o meu filho usar daqui a 18 anos, quando ele entrar na faculdade, seria outro investimento. Então, para cada sonho, tem um lugar específico, sabe? Porque a gente pensa muito nessa questão do prazo, segurança. Então, assim, tem o melhor para o momento da pessoa. Então, cabe essa análise, sabe? Para a gente ser bem assertiva. E aí aqui a Ana falou, controlar impulsos financeiros, comprar o que realmente é necessário e que tenha sentido. É muito isso. Porque se a gente for sucumbir aos desejos, impulsos é o tempo todo, né? Querendo levar a gente. E a Virgínia é ser fazedora, para apenas de planejar muito e partir para a execução, para realmente tirar os sonhos do papel, tornar metas mensuráveis. É isso aí. E assim, ser a fazedora, por quê? Porque se a gente fica só preparando, preparando, preparando e Algo nunca deu errado. começa, Tente novamente. a gente não chega no nosso sonho também. Além de projetar, planejar, a gente tem que executar. Aqui, Ana Paula, estudar minhas finanças, definir metas, concentrar no que é relevante para ter constância, resiliência para persistir, fazer um fundo de reserva. Gente, fundo de reserva é um assunto também que, assim, eu acho que eu tenho que colocar aqui que é necessário. Fundo de reserva ou fundo de segurança ou fundo de tranquilidade. Funciona tudo, todos os nomes. Por quê? Porque quando eu tenho um dinheiro, sabe aquele dinheiro que está ali para qualquer momento? A gente chama de fundo de segurança, fundo de emergência. Gente, ele traz muita paz. Sabe quando o carro estraga e você fala assim: não, tá tudo certo, eu tenho um dinheiro para isso. Aconteceu um imprevisto muito grande. Ai, precisei de um tratamento de saúde, o plano de saúde não cobre esse exame, o SUS vai demorar muito tempo, o que que eu faço? Eu tenho um fundo de emergência. Então, assim, esse fundo de emergência, ele é muito importante da gente constituir, porque ele traz muita segurança e paz para gente. Então, assim, eu até colocaria como uma, assim, para quem está começando agora, a meta ser começar um fundo de emergência, porque é muito importante a gente ter esse lugar de onde recorrer com a gente mesmo, esse dinheiro para buscar quando necessário. Acho que até seria uma boa meta para 2025. E aí, aqui voltando aos comentários, a gente tem gerenciar meu dinheiro, ter metas alcançáveis, ter metas para que os sonhos saiam do papel. Como você disse, sonhar grande, realizar grande. É isso aí. E aí, pensa que satisfação quando a gente vai lá no final do ano e dá aquele check realizado. É a melhor coisa do mundo. Quando você percebe assim, nossa, eu trabalhei muito, mas eu realizei o que eu queria. Então, assim, foi uma troca justa. Porque quando eu trabalho muito, mas eu realizo, tá tudo certo. Agora, aquela sensação de trabalho muito, nunca sobra, não faço nada, é frustrante, né? Então, dar aquele check nas metas é um objetivo e tanto. Gente, então, assim, acho que era esse recadinho que eu tinha para passar para vocês, uma coisa bem prática mesmo, bem mão na massa, assim, porque eu acho que a gente tem que já planejar e executar e não pode perder tempo, não. Então, eu queria trazer para vocês, assim, de forma breve, mas que é realmente isso, trazendo as finanças para os nossos sonhos e a gente ter metas claras, definir tempo, mensurar e, principalmente, colocar em prática. E aí aqui eu queria deixar minhas redes sociais também, para quem não conhece ainda, quem quiser acompanhar. Eu sempre estou postando alguma coisa ali que dá dicas para as finanças, então quem quiser pode ficar à vontade, tá? Para a gente ir conversando. E eu fico à disposição agora para a gente conversar, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma troca aqui no chat. Estou à disposição. Ninguém tem dúvida? Tá tudo certo? As carinhas aí. Todo mundo com planos bem definidos? Marielle, Uma dúvida? Oi? ah, Pode falar, desculpa, posso falar primeiro? Tá bem. Eu tenho, assim, na verdade, uma orientação, né? A Elisiane, se não me engano. Isso, a Elisiane perguntou sobre o melhor lugar para guardar e tudo, aí você falou que vai depender dos sonhos, de quais são as metas e conquistas. Mas para uma pessoa que está iniciando, a gente vai pensar em alguém que nunca lidou com finanças, que não tem talvez uma reserva de emergência, não sabe nem por onde começar.
que você indica? Por exemplo, caixinha do Nubank, cofrinho do Inter, no próprio Sicoob Copermec, né? Por onde que a pessoa pode ter uma iniciativa, aquela que nunca realmente teve um contato com a vida financeira? Qual o primeiro passo que Aham. você acha que ela deveria dar? Tirando, né, esse planejamento que você já trouxe aqui para nós. Sim. Miriam, é muito importante. Assim, então, suponhamos que uma pessoa hoje que não tem nenhum investimento vai começar a criar a reserva de emergência. Quando eu falo de reserva de emergência, vocês concordam comigo que eu quero um dinheiro num lugar seguro? Que eu não quero que eu tenha o risco de perder esse dinheiro, porque ele é meu único, ele é minha reserva? Então, a gente vai pensar num lugar que me traga segurança, né? Então, a gente vai pensar na segurança. A gente vai pensar na liquidez, porque esse dinheiro ele tem que estar disponível para mim a qualquer momento. Porque não adianta nada eu falar assim, olha, a bolsa de valores rende mais, coloca lá. Mas quando você precisar desse dinheiro, ele não está disponível. Então a gente vai pensar em disponibilidade, que a gente chama de liquidez. E por último, só o último em rentabilidade, ou seja, para criar esse plano para reserva de emergência, a rentabilidade eu não vou colocar ela como fator principal. Então, assim, eu não vou ficar peneirando o investimento que paga mais, mas sim aquele que me dá mais segurança e que eu consiga resgatar mais rápido. Então, realmente, eu gosto muito desses bancos que você falou. Eu gosto do Sicoob, eu gosto das caixinhas da Nubank. Eu acho ela assim facinho da gente identificar, tipo, caixinha para as férias, caixinha para Uhum. isso. Então dá para a gente renomear. Então eles têm uma rentabilidade aceitável. Existe coisa mais rentável? Sim, mas aí trava nas outras questões que eu falei, que é segurança e Uhum. liquidez. Então elas têm essa segurança, têm a liquidez e têm uma rentabilidade aceitável. Então eu gosto do Sicoob, Nubank, gosto do Inter, C6 também. Então, assim, dá para começar, chama CDB. A gente coloca no CDB, Uhum. porque normalmente ele segue um indexador, que é uma taxa de mercado. Então, assim, praticamente todo mundo vai pagar a mesma coisa, tá? Que é um CDB. Uhum. Obrigada. Por nada. Marielle, eu até anotei minhas dúvidas aqui para eu não esquecer. Aham. Até um comentário sobre onde guardar o dinheiro, eu achei interessante uma propaganda que eu vi de um banco que era o seguinte: a criança queria comprar um um tênis, né? Passava em frente à Aham. loja de tênis todos os dias. E aí ela ficou ali durante um ano, juntando dinheiro para comprar o tênis no cofrinho e guardava as moedinhas no cofrinho. E aí, Uhum. quando ele conseguiu juntar o dinheiro todo, para a compra do tênis, teve um aumento no valor do tênis devido à inflação, né? Então, que realmente o local onde guarda o dinheiro ele tem que acompanhar de fato também a inflação, né? É Achei isso engraçado, aí. só para descontrair. Eu acho que eu já assisti esse vídeo, Ana, e ele dá uma dó porque o menino no final não consegue comprar, né? E ele fica triste. Exatamente. Ele fica triste. Mas assim, para a gente se precaver desse problema, o que que a gente faz? Eu guardo meu dinheiro em uma instituição financeira, gente. Não guarda debaixo do colchão, não guarda naquela gavetinha do quarto. Por quê? O dinheiro em casa, ele não está sendo corrigido. E a inflação acontece, né? Suponhamos que hoje eu vou no supermercado, o quilo de carne é um, no ano que vem o quilo de carne é outro. Então, assim, isso é inflação. O dinheiro ele vai perdendo o poder de compra, né? Então, se eu guardo ele na minha casa, ele não atualiza, ele só volta. E aí, quando eu coloco ele em alguma instituição que corrige pelos juros, eu já saio desse problema da inflação, porque normalmente todo lugar ele paga a taxa CDI e ela já acompanha a inflação. Então, eu já estou resguardado desse problema. Então, sempre guardar numa instituição que remunera juros, gente, nunca na gavetinha do quarto. Marielle, minha dúvida é a seguinte, né? Muitas pessoas almejam a transição de carreira, como você fez, de sair da segurança do CLT, de ter ali o dinheiro mensalmente, né? Que vai suprir as necessidades, as contas da casa, e desejam trabalhar, empreender com algo próprio, né? Ter o próprio negócio, igual você fez. É, qual o passo a passo que você fez? Qual foi os meses que você gastou para desenvolver esse passo a passo?
para você conseguir fazer essa transição de carreira nesse ano? Uhum. Bem legal essa parte. Assim, porque a gente sempre tem um sonho, né? Quero fazer aquela revolução, aquela mudança, mas por onde eu vou? Primeiro eu vou começar falando por onde não ir, porque assim, tem estudos até Sebrae e tudo que normalmente os microempreendedores, eles não passam do primeiro ano de negócio. Por quê? Porque às vezes eles entram num negócio sem essa preparação financeira. Entra pelo gosto mesmo, eu sinto satisfeito em fazer isso e eu vou, mas eu não faço aquele plano financeiro. E aí o negócio não se sustenta, sabe? E aí não funciona. Então, a primeira coisa que eu iria quando eu pensasse numa transição de carreira, que foi o que eu fiz, foi fazer esse plano financeiro. E aí, quando eu falo de um plano, não foi só meu, gente, foi da minha família toda, porque hoje eu tenho filhos, eu tenho marido. Então, assim, a gente analisou o que que a gente precisa de ter em casa para pagar as contas e um apoiando o outro também, porque assim, nós dois temos contribuições financeiras em casa. Até onde ele conseguiria me cobrir se eu não conseguisse gerar renda, porque o primeiro negócio, né, qualquer negócio, é esperado que ele só dê retorno depois de 6 meses. Já tem que ter essa previsão que nada entra dando dinheiro, né? Então tem que ter essa programação. Então, realmente, primeiro foi uma reunião em casa para a gente estudar as finanças da família, o que que era aceitável. Quando a gente chegou no valor que a gente precisava ter em caixa, aí a gente dividiu isso por meses. Por exemplo, olha, eu precisaria ter X. Quantos meses eu preciso para fazer esse X? E aí a gente colocou uma data para essa transição. E aí, inclusive, lá em casa foram duas transições, porque foi eu e meu marido. E aí foi muito assim, primeiro ele fez, a gente esperou ele estabilizar, falar que tá ok, depois eu vim. Então, assim, foi muito programado para a gente não correr esse risco de ir e depois ter que voltar. Então, assim, a gente começou o negócio sabendo que assim, olha, se esse mês não der nada, tá tudo certo, porque o nosso caixa está preparado para esperar esses meses do negócio funcionar. E aí, tendo essa tranquilidade, a gente não é obrigado a aceitar qualquer negócio, porque o desespero do empreendedor é quando assim, ai, gente, não está entrando serviço. Aí chega uma pessoa ali para o atendimento que é totalmente avessa ao que você busca. Aí você fala, eu preciso de dinheiro, vou fazer qualquer negócio. E aí fica perigoso. Né? Então, assim, isso deu para a gente autonomia para falar não, para escolher o que realmente faz sentido. Então, assim, eu começaria por isso. Essa reunião em casa e esse planejamento financeiro para o negócio. Maravilha. Apareceu mais uma pergunta aqui no chat. Guardar, nas caixinhas do Nubank permite retirar o dinheiro quando quiser? Uhum. Olha, quando você começa a investir na Nubank, ela vai te fazer uma série de perguntas. Não sei se alguém já passou por isso aqui, mas ela pergunta assim: quanto tempo você quer esse dinheiro de volta? Qual que é o objetivo? E aí, com a resposta dessas perguntas, ela te direciona a um investimento, sabe? Porque lá tem várias modalidades de investimento. Então, o ideal é que quando você esteja fazendo o primeiro investimento lá, nas perguntas você fale assim: eu preciso do dinheiro dentro de 30 dias, por exemplo, porque aí ela não vai te colocar numa aplicação que tem aquele bloqueio de data. Tá? Então, dentro da Nubank tem várias opções. Você tem que pegar essa que é liquidez imediata, que se chama. Normalmente se chama CDB liquidez imediata. Então, maravilha. Eu fiz aqui, eu escrevi as perguntas para não esquecer, né? São duas perguntas que acabam se linkando, que controlar pequenos gastos no cafezinho, que a gente precisa ter o dinheiro para desfrutar, mas com controle, né? Mas são continhas que no final gera muita diferença no orçamento. E eu perguntei junto, né? É válido separar o salário em porcentagem? Quanto que pode gastar para despesa, a conta de emergência, investimentos e o tempo de desfrute? É válido? Eu acho que assim, nem é só válido, é necessário, viu? É necessário, porque isso realmente é ter um orçamento. Que é quando eu sei assim, que quando. Vamos falar de salário, que é mais fácil de calcular. Mas quando entra meu salário, X vai ser comprometido com gastos fixos, então eu não posso nem fazer compromissos com ele. Às vezes é ali um aluguel, é uma escola, é fixo. X eu vou investir e X eu vou usar para o meu desfrute, né? Porque a gente também tem que aproveitar o hoje. Então, assim,
o melhor disso é que quando eu separo um percentual do meu orçamento para isso, eu vou gastar sem dó, sabe? Porque o que é mais, o que acontece muito aqui que eu vejo as meninas é assim, ó. Às vezes elas compram alguma coisa para elas e se sentem culpadas. Nossa, gastei, não podia. Aí fica feliz e fica culpada, feliz e triste. Aí é aquele negócio, né? Mas aí quando eu tenho esse orçamento, Ana, muito claro, assim, que, olha, X da minha renda vai ser para o desfrute imediato, porque eu tenho certeza que o investimento está sendo alimentado, que o sonho está sendo alimentado, que as contas estão sendo pagas em dia, você gasta, assim, sem preocupação. Gasta com vontade mesmo, porque é para isso. Então, eu acho que é necessário a gente fazer esse orçamento. Maravilha, Marielle. Até complementando também as questões que eu li em livro, é que tem pessoas que às vezes se acham um pouco limitadas por não ter uma renda tão alta ainda, né? Almeja algo grande, mas ainda não tem uma renda alta e tem essa dificuldade de separar a conta, né? Mas acredito que alimentar as contas, né? Mesmo que às vezes pode colocar ali R$ 2, R$ 5 na conta diversa, isso futuramente pode crescer. Qual que é a sua opinião sobre aprender a gerir pequenos salários para conseguir Aham. depois gerir maiores? Olha, gente, eu penso assim: se a gente não aprender com o pequeno, o grande, a gente não vai dar conta, não. A gente tem que estar preparado para chegar a muito dinheiro. Porque o mesmo trabalho que dá a gerir o pequeno, dá para gerir o grande também. Então, assim, se eu falo assim, ah, se meu salário é muito pouco, nem cabe uma administração para ele. E quando chega o grande, você também não tem uma administração, vai cair na mesma, né? Que ele vai ser usado de forma incoerente. Então, assim, eu acho que mais importante não é o quanto a gente está ganhando, mas o que eu faço com esse dinheiro que eu estou ganhando. Então, eu tenho que aprender a gerir qualquer valor, né? Qualquer percentual, porque aí eu fico preparada. Pode vir dinheiro que eu estou pronta, pronta para administrar tudo. Sim, maravilha. Gente, tem mais alguma dúvida no chat? Deixa eu conferir aqui. Tem Dana Paula Barcelos. A gente não percebe, mas economizando quase R$ 800, levando marmita diariamente e abastecendo semanalmente em um único lugar, pesquisando o preço e otimizando a agenda dela. Ela conseguiu economizar R$ 800 fazendo essas trocas, né? Isso. Gente, aí é muito interessante assim. Ah, eu tô aqui assistindo a live, não sei por onde começar. Primeira coisa, é realmente o que a Ana falou. Faça um orçamento assim, o que eu gasto com o quê? Percentuais. Porque quando eu tenho clareza, igual a Ana Paula, ela percebeu que eu estava gastando muito com comida fora. Mas se eu não coloco no papel, se eu não anoto, como que eu vou perceber onde está o problema? Então, assim, eu tenho que colocar e anotar e fazer esses percentuais do orçamento para saber onde eu estou despendendo mais dinheiro. Eu tenho pessoas aqui que eu atendi que às vezes falam assim: olha, eu não viajo, eu não saio, mesmo se meu dinheiro não dá, o que está acontecendo com ele? Meu dinheiro não dá e eu ganho bem, eu trabalho muito, cadê meu dinheiro? E aí a gente foi escrever e foi entender. O que que a gente foi entender? Que ela estava gastando muito com delivery, por exemplo, que estava consumindo muito do orçamento dela. Então, assim, mas enquanto a gente não colocou isso às claras, não tinha como ela identificar. Era uma dor que ela não sabia onde, sabe? Então a gente teve que fazer esse exame, que é esse check-up, para a gente identificar. Então é muito real. Assim, quero começar por onde? Vamos escrever tudo ali do orçamento. Excelente, muito bom esse momento de aprendizado. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode estar mandando aqui no chat. É, mas já estou com várias ideias aqui do que escrever, do que realmente trazer. E, gente, vale muito a pena vocês estarem fazendo uma consultoria financeira com a Marielle. Hoje ela passou aqui conhecimentos gerais dela, mas nada como o específico, né? Trabalhar na sua dor, nas suas finanças. Então, siga ela nas redes sociais, troca uma ideia com ela para fazer a consultoria também, porque realmente vai te ajudar a ter uma clareza do que você precisa fazer, né? Além que quando tem que prestar contas a alguém, né? Falar que, opa, peraí, olha como que eu geri minhas finanças esse mês. Com certeza vai te ajudar a ter um crescimento maior também.
Marielle, quero te agradecer muito por ter disposto o seu tempo, estar aqui junto com a gente, por poder estar essa manhã transmitindo seus conhecimentos de forma gratuita e muito obrigada por isso, porque nós sabemos que esse conhecimento acumulado foram aí de anos, né, trabalhando, foram quantos anos trabalhando com finanças? 13 anos. 13 anos, gente, ela trouxe É. aqui conhecimentos de 13 anos dela, né, sabendo gerir finanças, né, com a experiência tanto da formação dela na faculdade, quanto também os 13 anos de Cicobi. Então, muito obrigada mesmo. Estão pedindo aqui o seu contato. Eu vou mandar o contato dela. Você tem um cartão digital, não tem, Marielle? Para eu Tem mandar sim. no grupo, que aí eu mando o seu Aham. contato lá para o pessoal estar entrando e te seguindo nas redes sociais, em contato no WhatsApp. Então, muito obrigada mesmo por ter disposto do seu tempo. Obrigada a cada ouvinte, participante que está aqui hoje também, por estar nesse crescimento junto com a gente. Porque meu sonho era assistir uma palestra da Marielle, gente. E como que eu ia assistir ela uma palestra só para mim, né? Então, levantei um monte de gente para ouvir também. Então, estamos todos aí juntos nesse crescimento. Então, muito obrigada, excelente manhã.